E aí, pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Kiki e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês de como eu construí o meu home studio. Então, para isso, né, esse é um sonho já que eu tenho há quase 10 anos aí de ter um espaço e dentro dessa minha jornada aí desses últimos anos eu nunca tive um momento certo para fazer isso. Também tive que juntar muito conhecimento, juntar um pouco de recursos para poder chegar nesse ponto. E agora que eu tive condições realmente de poder me dedicar para estudar e para construir um espaço assim. Em função da pandemia também, eu comecei a trabalhar muito em casa, né? Então eu precisava também de um espaço onde eu pudesse preparar minhas aulas, preparar vídeos, trabalhar, né? E nessa rotina de home office. Então, quando eu comecei a pensar nesse home studio, eu quis fazer um home office junto com o home studio. Então, não deixa de ser um escritório, não deixa de ser um espaço assim, de trabalho. E ainda também, né, tem um pouco de casa, tem janela, circula ar, tudo isso, como se fosse um cômodo da casa normal, né? E então, também tem a questão aí de que eu buscava poder gravar voz, principalmente nesse lugar, e violão, e poder ouvir bem, assim, o que eu tô mixando, o que eu tô produzindo, né? Além de poder estar num espaço com um mínimo de tratamento acústico, assim, para poder trabalhar um pouco melhor e melhorar um pouco a qualidade do que eu tô ouvindo, né? Esse é o maior problema que a gente tem quando tá trabalhando com música em casa. Então a ideia era justamente para isso, né? Para gravar alguns instrumentos que não são muito barulhentos, por causa dos vizinhos, e também para fazer um pouco de mix, né? E poder ouvir melhor. Outra coisa que eu quis buscar é a questão de ser modular, ou seja, não tem nada aqui que não possa ser removido das paredes e levado para outro lugar. Então todas as peças, né, nada foi construído, nada foi reformado de forma a ser uma mudança definitiva. Tudo pode ser desmontado, desemparafusado e ser levado para outro lugar, porque isso dá esse poder da mobilidade. A gente não sabe onde vai estar daqui a alguns anos, talvez surjam oportunidades grandes, né? Então isso também foi uma coisa que eu busquei, essa questão de ter mobilidade, facilidade de mudança, se precisar. E aí, também, né, nesse momento teve oportunidade aí, um brother meu, o Degusti, também construiu o home studio dele. E a gente teve a oportunidade de fazer várias trocas de conhecimento entre os dois e encontrar alguns fornecedores também de materiais e tomar decisões que fossem muito parecidas, assim, para os dois home studios. Então, a gente tentou balancear a ideia de comprar módulos prontos, que demandaria menos tempo, né, de construções e tal, e de construir algumas coisas específicas, né, que iam demandar mais tempo. Então, esse balanço também foi importante, sim, de ver quanto tempo a gente ia ter que investir construindo, porque é mais barato tu construir as coisas, geralmente, mas ao mesmo tempo tu tem um investimento de tempo muito grande. Então, a gente balançou essas coisas e descobriu soluções que poderia usar, né? Então, como é que era o espaço que eu tenho, o espaço que eu tenho hoje, né? Eu tenho essa parede aqui, que é onde está o computador agora, onde eu tenho 3,5 metros de largura por 2,40 de altura, mais ou menos, 2,60 na verdade. E nesse lugar aqui, então ficaria o computador, né? Ficou o computador. E aí, nesse sentido, a gente tem o computador relativamente aqui no meio, né, desse espaço. A gente tem os dois monitores aqui, na esquerda e na direita. E tem uma mesa aqui, que está sendo usada para trabalho, né? Essa mesa ela tem um nível para ficar o monitor aqui e os dois alto-falantes. E ela tem mais um balcão aqui embaixo, né? Onde fica o PC e fica uma opção aqui de armazenar algumas coisas. Então era mais ou menos isso, né? E aí o que a gente teve que tratar, que é o que geralmente se trata em home studio, são algumas reflexões que essas caixas de som vão causar nas paredes. Então o que teve que ser feito? Primeiro, foram colocados 2 painéis acústicos aqui atrás das caixas para absorver um pouco os graves dela, né? Foi colocado alguns bass traps, ou seja, painéis que ficam aqui nas paredes laterais, né, para eliminar esses cantos aqui que geralmente são problemáticos, né? Então isso foi colocado painéis aqui dos lados, esse era o conceito que ia ser usado.
E aí um bass trap aqui em cima também, né? Geralmente... E mais um painel aqui que fica no teto, né? Com esses aqui a gente trataria algumas reflexões. O que mais precisaria, né? Isso tudo a gente viu, eu falo a gente por causa do Deguste também. A gente estudou junto, né? A gente viu em vários sites de home studio, de tratamento de estúdio, dessas reflexões, que são as que vão no teto, vão no chão, digamos assim, nos cantos, né? Que onde é o baixo... As frequências baixas, elas tendem a ressoar e a se amplificar. E aqui os painéis que deveriam ter nas laterais aqui para evitar, né, que esse som que sai do alto-falante bata aqui e volta pro teu ouvido. Então, essas reflexões que a gente chama de primárias, né? Então, essa era a ideia, esse era o conceito que se tinha. Eu não sabia ainda se ia ser construído ou como ia ser feito, né? E também, essa aqui é a parede de trás, né? A parede... oposta ao computador. O que acontece? Todo o som dos alto-falantes bate nela e volta, então teria que ter algum tipo de tratamento aqui. Geralmente o que a galera faz é botar aqui um dispersor, né? Daqueles cheio de quadradinhos assim, que vai fazer o som se dispersar no ambiente. Como a gente tem uma viga aqui, ó, essa viga ela tava meio que sobrando e não teria como botar outros bass traps e coisas aqui, eu resolvi fazer aqui, aí sim, construir uma coisa, né? Que seria uma espécie de painel com 10 centímetros de largura, que preenchesse mais ou menos esse espaço dessa viga, um pouco mais aqui. E aqui dentro teria, então, dentro desse espaço todo, teria algum tipo de material, tipo lã de rocha ou algum material absorvente para absorver o som e segurar, então, essa ambiência e todas as reflexões que vêm atrás. Então, o que foi feito aqui? A ideia foi construir, então, algum tipo de painel, né? Onde a gente ia preencher ele com esse material absorvente e depois cobrir com tecido e fazer um acabamento. Então, isso seria o principal, assim, que foi pensado, né? Essa aqui é a parede da janela. Eu preferi deixar ela livre do lado de cá para ventilar o ambiente, né? E essa aqui é a parede do outro lado, a parede do lado esquerdo, né? Vocês podem ver que ela é quebrada porque tem aqui um depósito, né? Um banheirinho, um depósito. Então... aqui, então, teria que ser colocados alguns painéis também para absorver, né? Que nem eu mostrei na outra figura. Então, aqui também foi colocado, né? Porque justamente aqui é onde o som reflete, né? As ondas primárias. O som sai do alto-falante que tá nessa parede e vem para cá, né? Então, aqui também tinha que ser pensado algum tipo de solução. Então, eu quebrei a cabeça aí 2 meses vendo como fazer e tal. E aí, a gente chegou à conclusão, né? Cheguei à conclusão que o melhor a fazer era ver se a gente encontrava algum módulo pronto. A gente encontrou uns módulos prontos no Mercado Livre, de um fabricante de São Paulo, se eu não me engano. Esses módulos eram módulos de 1,20 m por 60 por 10 centímetros, preenchidos com lã de rocha, né, de 64 kg de densidade. Então, um dos materiais mais densos que tem, assim, para colocar. E aí, acabei comprando deles 16 painéis aqui, já prontos, para não perder esse tempo também de construção, né? Tava dentro do orçamento. E aí, a gente fui fazendo a fixação, né, desses painéis. Então, deu um pouco de trabalho fazer as marcações, porque era muito difícil ter uma referência, a parede também era meio irregular. E eu usei esses ganchinhos de fixação, né, para fazer a fixação de todos esses painéis, né? Então, com uma furadeira ali, uma parafusadeira, o cara conseguir resolver mais ou menos. E como esses ganchos eles são grandes, né? Sobrou um pouquinho de folga ali, caso tu fizesse o furo um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, né? Alguns milímetros de tolerância que tu conseguia jogar. Então foi uma solução bem boa para pendurar os painéis e bem fácil de tirar também, se precisar. Outra coisa, né? O painel traseiro. Eu mandei fazer as madeiras sobre medida, os cortes, né? Tudo de pinos, que é uma madeira bem suscetível a cupim, então eu tive que tratar e pintar todos eles, né? E aí eu preenchi, né, essa parede com essas madeiras para fazer o esqueleto, a estrutura onde vão ficar os painéis dentro. E aí eu não encontrei muitos painéis de lã de rocha aqui na Serra para vender, né, nesse tamanho padrão, mas encontrei em Porto Alegre esses painéis de lã de PET, que é PET de garrafa PET mesmo. Eles são reciclados
E aí eles são vendidos já em 1,20 m por 60 centímetros por 5. Então deu para comprar eles certinhos e eu desenhei, né, essa estrutura de forma a que eles coubessem direitinho já para não precisar fazer muito isso aqui, ó, que é cortar os painéis, que dá muito trabalho cortar. Eu me machuquei bem feio assim fazendo isso, e então era muito chato e gerava muito pó também. E aí foi colocado tecido aqui para ser grampeado, né, para dar um acabamento também, já ficar tudo mais ou menos na mesma cor, e mais umas madeirinhas aqui usadas para fazer um acabamento por cima, né, e esconder ali os grampos. Então ficou bem da hora, funcionou muito bem. Levou um tempo mesmo para projetar, tive que fazer função de madeireira e tal, mas ficou bem bacana. E outra coisa que foi feita aqui, foi uma mesa. Então também eu não tinha uma mesa para trabalhar, eu precisava já tinha uma noção mais ou menos da mesa do home studio, né, dela ter um espaço aqui de trabalho, um gaveteiro para botar um móvel para colocar uma controladora MIDI, por exemplo, e mais um elevado onde vão ficar a caixa e o monitor que tu vai estar usando. E um espaço aqui, né, nos dois lados, para colocar algum tipo de equipamento de rack no futuro, se o cara venha a querer investir nisso, né. Então, com aqueles racks de 19 polegadas, que é tamanho padrão. Então, pesquisei na internet alguns fornecedores, pensei em fazer sozinho. E aí, olhando os orçamentos, eu descobri que se eu mandasse fazer sob medida, aqui na Serra, que é uma região bastante... onde tem bastante trabalho de móveis, né, de setor moveleiro, ia custar quase metade ou menos que o preço dos modelos comerciais que eles estão vendendo, e os modelos comerciais, assim, mais simples, né? Então era muito mais em conta mandar fazer. Então eu fiz um desenho mesmo à mão aqui e mandei para um amigo meu que trabalha com móveis construir, e ele fez o móvelzinho, né? Fez o projeto aqui também para ver como ia ficar. E ficou da hora, assim, porque a gente fez aqui esse balcão embaixo com um espaço para guardar coisas, um espaço para CPU ficar dentro, então ela não fica fazendo muito barulho também, né? E aí ficou mais ou menos assim esse móvel. E aí, com espaço aqui para passar fios, né? Tem um recuo da parede aqui na CPU para ventilação, então não tem risco da CPU ficar fechada, né? E aí tu pode ir colocando no rack aqui algum componente, algum instrumento, algum equipamento que tu for comprar ao longo do tempo aí. O que mais foi feito aqui foi um biombo de 1,80 de altura por 1,20 de largura por 10 também, preenchido com 6 painéis de LUDPAT. E esse biombo móvel, então, né, com rodízios, com rodinhas, para ele poder ser levado dentro do estúdio para um lugar ou outro. Por que isso? Porque daí com esse biombo eu consigo fechar aqui, isolar um pouco o barulho da rua. Se eu quiser gravar um instrumento ou uma voz, eu consigo fechar, né, num canto do estúdio esse instrumento para ele ser gravado, consigo isolar um pouco a ambiência, né, controlar a ambiência também. Então, usei TNT, o resto do tecido que tinha também, as madeiras mandado cortar, então, tipo, resolveu o problema de boas, assim, e com qualidade suficiente. Eu botei aqui os rodízios também para poder mover ele fácil. O único erro que eu tive é que eu fiz essa base aqui muito estreita, então se bate um vento, às vezes o painel cai, então não ficou muito boa a base aqui. Ele ficou meio balançando. Mas deu certo, funcionou. E a iluminação, bom, tem várias soluções aí, né? Geralmente a galera, a primeira coisa que investe quando quer fazer um home studio é na iluminação, não é na acústica, né? A galera adora botar luzes coloridas, eu acho que traz toda uma vibe diferente pro espaço de trabalho. E eu tava trabalhando já num projeto antes com tiras de LED e programação com Arduino. Então eu acabei aproveitando o material que eu tinha, né? Eu tinha essas barras de perfil de alumínio em L aqui, as cantoneiras, onde eu prendi as barras de LED, né? Que nem tá aqui. E aí eu acabei fixando essas barras que eu tinha no teto, né? Em alguns lugares aqui para iluminar o ambiente. Geralmente a gente compra soluções prontas, tipo um controlezinho RGB para isso, né? Que é mais acessível. Eu já compro um kitzinho junto com as tiras de LED, uma fonte, um controle. Mas aqui no meu caso, como eu sei programar o Arduino, eu resolvi fazer uma solução com o Arduino Mega,
mais um ESP para conectar na Wi-Fi. Aí eu construí uma placa de potência que vai dar uma potência para os LEDs, né? Vai modular a cor deles. E usei um software da internet, um aplicativo gratuito que se chama Blink, que eu instalo ele no celular. Eu gravo um programinha no Arduino Mega e eu consigo controlar, então, pelo próprio celular, quais cores, né? Que vão ter no ambiente. Essa placa de potência eu mesmo fiz, mas dá para comprar pronto os módulozinhos que tu liga no Arduino também. Como eu tinha os componentes todos em casa, aí, coisa que sobrou de aula, coisa que sobrou de outros trabalhos, acabei usando aí esses componentes. Assim ficou a plaquinha, daí aqui nesses pinos eu ligo, né, as diferentes barras, né, tem um fiozinho que sai. E o resultado final ficou esse aqui, então. Né, com um monitor aqui, uma TV velha que eu tinha já há uns 15 anos, que ainda funciona. Então aqui um espaço para botar os instrumentos, os painéis, né, para diminuir as reflexões primárias, a iluminação toda. E também a parede de trás aqui, que vocês viram antes, né, que absorve. Tinha sobrado 2 painéis, então desses que eu comprei, que eu coloquei aqui, né, e o biombo também. Então foi mais ou menos assim que ficou. Botei um sofá também, ainda falta um tapete, falta umas coisas. Mas eu levei aí uns 4, 5 meses pensando, quebrando a cabeça e tirando aí um fim de semana ou outro para instalar, para botar as coisas. Mas muito feliz assim com o resultado. Acho que por enquanto nesse momento vai resolver os problemas que eu tenho assim e trazer uma qualidade boa para tanto produção como para questão de aula. E claro, é uma solução que foi feita ao longo do tempo, né? As coisas eu fui investindo um pouquinho, fui guardando sempre uma grana, né, para fazer isso. E agora estamos aí para fazer coisas mais além. Então, se tu curtiu esse vídeo, curte aí, compartilha. Se tu tiver dúvidas também sobre, ou precisar algum link, ou tiver algum link para compartilhar bacana também, bota aí nos comentários. E se tiver qualquer dúvida também sobre alguma das partes aí, fica à vontade para mandar uma mensagem. E é isso aí. Quiser, curte minhas produções também, minhas músicas que estão todas no Spotify e nos links aí embaixo. Um abração e até mais.